Homem na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Maom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Aí houve uma fatalidade. O que é uma fatalidade? É algo que não tem como evitar. Às vezes você vê um acidente, uma pessoa, foi uma fatalidade, foi inevitável. No versículo 3 diz: algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. E a tragédia não para por aí. Versículo 4: estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos cuidando de Noemi. Bacaninha. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Vamos orar a Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos as nossas famílias. E sabemos, ó Deus, que nesta terra em que vivemos é a coisa mais importante que temos. Que o Senhor possa nos abençoar através dessa mensagem e possamos entender que a família é primordial. Em nome de Jesus. Amém. E agora? Você vê que a gente está caminhando para lá, né? Judá, faltou comida, não tinha o que comer, e o Brasil está indo para lá. A gente já está indo com pouca comida, supermercado, muito caro, é uma situação difícil. Eu não lembro, naturalmente, qual era o tipo de governo deles lá, mas sei que a coisa ficou esquisita. E aí, naturalmente, esse homem, ele pensou em dar o melhor para a sua família. Pegou a esposa, os 2 filhos, e foi lá, para outra cidade. Isso me lembra a mim do Nordeste, né? No Nordeste nós conhecemos aí várias pessoas que saem de lá do Nordeste, vêm trabalhar no Rio, São Paulo, Minas, que são os 3 estados mais ricos, né? E quantos não conseguem vencer o desafio de sustentar a família, de deixar a família lá no Nordeste para vir para cá, né, arriscar, trabalhar? Eu fico lembrando quando vejo essa família, né, vencendo ou tentando vencer esse grande desafio. Bem, nós devemos lembrar dos nossos desafios que temos dentro da nossa família, desafios que se levantam, né, e que precisam ser vencidos. E às vezes a gente não tem tanta força, né, às vezes a gente não tem tanto ânimo para vencer. Mas nós olhamos para esse texto e vemos que o caminho é tentar vencer. Se vamos conseguir ou não, aí é outra coisa. Mas esse homem, ele tomou uma atitude e
pressão, muita emoção, muita dificuldade, e agora ele está morto. E a sua mulher então fica com os 2 filhos. E a gente sabe, né, biblicamente, como era difícil uma viúva sobreviver. Piorava a dificuldade dessa viúva. Imagine com esses 2 filhos. E diz o texto, né, que demonstra, né, que temos aqui, aparentemente, 3 famílias dilaceradas. Por quê? Porque, naturalmente, os 2 filhos casaram, arrumaram lá suas namoradas, moabitas, né, complica mais ainda a situação, né, mas mesmo assim Deus estava no controle dessas famílias. Parece até que não, né? E aí nós vemos que, lamentavelmente, uma tristeza muito grande dentro dessa casa. Você pode perceber isso, né? E agora, o que fazer? Nós vemos que isso ilustra o sentimento de solidão, abandono, né? O indivíduo naquela cidade grande, a sua falta de esperança, a sensação, né, que estava vivendo, está perdido, né, na vida. Por que eu estou falando isso? Porque essa definição é daquela frase, né? E agora, José? Não escutou isso? E agora, José? Viu? Isso é um poema. E agora, José faz parte de um poema, né, muito bacana, que é justamente isso que eu falei. Trabalho da cidade, é uma cidade grande, fica lá como se estivesse abandonado, sem esperança e com essa sensação de estar perdido, né, sem saber que caminho tomar. Por isso, o poeta brasileiro, né, criou esse "e agora, José". Bem, mas interessante que dentro desse texto e contexto, nós vemos que existe algo que tem um poder imenso de reconstruir. É o que nós precisamos, né, adquirir ou resgatar para a nossa família. É o amor. Então esse texto que nós estamos usando hoje é o amor que sustenta a situação dessas famílias, né, que foram lamentavelmente atingidas por essa catástrofe, né? Vamos usar esse termo. 3 viúvas, gente, pode imaginar. 3 viúvas dentro dessa situação. O Eli não tinha comida, aí você vê, né? Lá não tinha comida, foram para Moab. Agora chega lá, perde o marido, os filhos se casam, cuidam da mãe durante aproximadamente 10 anos, e agora os filhos morrem. Virou um troço. Por quê? Porque agora não tem comida para as 3. As 3 agora estão sem recurso. Noemi não tinha mais condição de sustentar, de ajudar as 2 viúvas de seus filhos. E agora, o que fazer então? Né? E aí nós vemos que a melhor atitude que Noemi tomou foi voltar para a sua terra. Vamos voltar. Sentou lá, conversou, naturalmente, entraram no acordo e vamos lá. Lá já estava começando a melhorar.
aonde Noemi estava em Moabe, né? E aí nós vemos que Orfa, uma das noras, voltou para a casa dos seus pais. Bacana isso. O pai nunca fica livre, a mãe nunca fica livre, né? O casamento não dá certo, volta para a casa do pai. Caramba! Tomara que lá em casa não aconteça isso, é terrível. A gente nunca consegue. A gente casa os filhos, fica alegre, né? Graças a Deus, fazer os filhos, vem um montão de netos. Mas nós tivemos 4 filhos. Agora tem 6 netos. Esse negócio vai aumentando. Aí daqui a pouco vem bisneto. Não tem muito sossego, né? Mas é isso aí, faz parte, né? Aí então, Orfa, né, que muita gente até condena a Orfa. Né? Por que ela foi embora? Por que ela não fez como Ruth, essa coisa? Né? Deixa a pobre da Orfa em paz. Né? Ela voltou para a casa dos pais. Né? Eu acho interessante, voltando ao assunto de voltar para a casa dos pais, eu não acho nada demais a mulher. Né? Deu um problema lá no casamento, aquela coisa toda, volta para a casa dos pais. Eu acho que o cúmulo é bom voltar para a casa dos pais. Caramba, é demais isso. Né? Eu nem vai trabalhar, vai arrumar alguma coisa para fazer. Né? A mulher não, a mulher já é diferente, a visão é outra. Né? Bem, mas nós vemos aqui falando do amor, que Ruth queria ficar com Noemi e queria cuidar dela. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei se você gosta da sua sogra esse ponto, né? Não sei. Ou se você gosta da sua nora esse ponto. Eu sei que a coisa aqui foi legal. Por quê? Porque Noemi ia ficar sozinha, aí Ruth então resolveu acompanhá-la. Houve uma resistência de Noemi, não, minha filha, vai cuidar da sua vida, né? Você ainda é jovem, pode casar novamente, né? Reconstruir a sua família, mas ela não quis. Ela falou, não, né? Onde tu fores, irei eu. Lembra disso? Né? Teu Deus é o meu Deus. Que bacana. E aí então, né? Firmaram esse acordo, essa concordância toda, e de fato aconteceu. Então Ruth e Noemi ouviram que havia comida novamente lá na terra de Judá, e então elas foram para lá. E todo o problema que nós temos, nós precisamos acreditar nisso. Toda dificuldade que nós enfrentamos, nós cristãos, né? Nós temos que entender o seguinte: Deus sempre vai abrir uma porta. Amém? Sempre vai abrir. A pessoa fica desempregada, fica numa dificuldade e tal, Deus vai abrir uma porta. Por quê? Porque você entregou a sua vida a Deus, né? Então você tem que confiar nisso. E essas mulheres, eu vejo que elas estavam confiando era nesse Deus. E aí, de repente, abre uma porta. Deus abriu uma porta. Ou seja, Deus sempre vai abrir uma porta para você e para a sua família. Não se desespere. Você já deve ter passado por momentos muito difíceis. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida, eu e a Carla, né? E Deus tem nos sustentado até hoje. Nós completamos 46 anos de casado, né? Comemos bolo aqui domingo, né? Bolo surpresa, caramba, né? Foi uma benção, sair daqui mais gordo, né? Uma coisa maravilha. Já levei outro bolo, pegaram o bolo para me levar, né? Aí parti ontem, juntei a cadela lá, os filhos, tá? Vamos comer um bolo, outro bolo. Porque 46 anos, 45 anos. Não é fácil. E quantas lutas e quantas dificuldades, quantas portas se fecharam
para nós, mas Deus sempre veio e abriu, né? Você vê, há 18 anos o carro está numa cadeira de rodas. A gente foi para Brasília, a gente foi para tanto lugar, né? Para tratamento, e com uma promessa de que a Carla voltará a andar. A gente acredita nisso. Se é 18 anos, se é 30 anos, não sei. Mas a gente acredita que ela vai voltar, né? Levamos ela lá na Nova Vida de Brasília, ela ficou em pé lá, né? Botamos ela em pé, quase andou, mas Deus falou, não, é só para ficar em pé. E aí Deus vai sustentando a gente. A gente chora, a gente reclama naturalmente, né? Por causa da dificuldade. Eu imagino como Noemi estava sofrendo durante esses anos, a dificuldade que ela estava vivendo. Eu já tenho um filho morto, eu sei o que é isso. Ela tem 2 que morreram. Olha só, além do marido e da mãe, 2 filhos. Naturalmente, quando isso aconteceu, ela já devia estar desanimada. E aí ela dispensou as noras, preocupada. Vão embora, senão vocês vão morrer também. Um espírito de morte, uma coisa estranha, dentro dessas famílias. E eu fico imaginando essa mulher. Agora ela recebe uma notícia de que Judá já tem comida. Já dá para voltar para lá e tentar a vida. Como começar, né? E aí Deus então abre a porta. Chegando lá, ela tem um primo chamado Boaz. Olha a porta aberta, gente. Parente de Noemi. Esse homem, ele tinha campos em Judá, plantações, né? E aí então ele deixou Ruth colher os grãos que sobravam em suas plantações. Olha a dificuldade. Nós vemos Ruth atrás de alimentação, atrás de um emprego, de um trabalho, que seja, até para dar continuidade, ajudando a sua sogra. Mas a Bíblia diz que essa plantação, essa colheita desses grãos, era algo árduo. Árduo. Você pode imaginar o que é isso? Eu passo todo dia numa plantação de quiabo, uma fazenda lá imensa, né? E aí eu vejo lá as mulheres colhendo quiabo. Mulheres, homens, né? Muita gente não, meia dúzia, 8 pessoas. Você não sabe o que é colher quiabo. Horrível. A pessoa tem que estar toda tapada, toda vestida, porque é horrível. Coça demais, né? Eu fico imaginando aqui Ruth olhando o quiabo, né? Olhando alguma coisa para render alguma coisa, até um retorno. Boaz não poderia doar, né? Não, deixa aí. Não, mas não. Fazia parte do plano divino. Não tinha nada de mão beijada. A gente não tem que ficar esperando cair do céu. A gente tem que correr atrás, né? Como diz o outro, vai na frente. Não, mas vou correr atrás mesmo. Que significa se esforçar para ter uma vida melhor. Tem gente que quer ter uma vida melhor, mas não faz nada. Outros não, tem uma vida mais ou menos equilibrada, mas está correndo atrás para melhorar. Amém? Tem que melhorar. E aqui essa moça agora, essa jovem senhora, já
esposa, com o marido, com a nora, com o genro, com os netos. Por quê? Porque é fundamental isso. A gente precisa analisar, olhando para esse texto, que nós começamos a valorizar um pouco mais a nossa família. Vemos aqui que a compaixão e o amor entre Noemi e sua nora, Ruth, isso possa nos dar inspiração para não desistirmos da nossa família. A gente precisa, porque nós estamos vivendo hoje um ataque às famílias. Querem acabar com as famílias. Não interessa mais as famílias para esse governo, né, que nós estamos vivendo. Não é importante a família. Mas algo que Deus nos deu é importante. Por isso que eu tenho certeza que Deus vai estar nos defendendo no Brasil, defendendo a família. E aí nós olhamos então para dentro desta casa, né? E vemos aqui então pegar a inspiração dessa história para que a gente possa honrar a nossa família, reconquistar aquelas pessoas que talvez não estejam mais num bom relacionamento dentro da família, dentro de casa. Ruth, ela foi uma jovem viúva que generosamente deixou a sua terra para cuidar da sua sogra. Ela poderia ter voltado para a casa dos pais, mas não fez. Ela já entendeu o seguinte: olha só, eu casei, né, firmei uma aliança com essa família. Essa família agora é a minha família. Porque isso nós temos alguns princípios, né? Por exemplo, você casa, a sua família agora é o seu marido, a sua esposa, seus filhos. Pai e mãe continua sendo a família, mas é uma prioridade. Você precisa cuidar dessa sua família que você construiu. E foi o que ela fez. Ela entendeu, né, que a família dela era Noemi. E ela tinha que dar essa continuidade. Então, bacana nisso tudo é que Ruth, ela decidiu abraçar a fé em Deus. E o Deus de Noemi, como uma opção dela, ela abandonou os antigos, né, deuses moabitas e firmou-se com o Deus de Noemi. Aí a porta está aberta. Aí ela conhece Boaz. Gente, que porta! Boaz tinha recursos, tinha uma condição boa e, naturalmente, poderia dar uma vida boa para ela e para sua sogra. Aí agora, os dois se casam, Ruth e Boaz. Que felicidade, né? Aí, pouco tempo, Ruth teve um menino. Olha com a porta aberta, Deus vai abençoando. O filho de Ruth foi avô de Davi. É a linhagem, né? Daí vai-se Jesus, né? Como você vê que coisa maravilhosa, né? Aí então você percebe que esse filho, né, que nasceu de Boaz e de Ruth, ele também cresceu, né,
teve lá a sua vida, e Noemi, interagindo com eles, uma alegria muito grande. Olha a reconstrução da família. Muitos anos depois, Jesus nasceu nessa linhagem familiar. Ruth deu a luz a Obed. Se quiser, não quiser ter filho, já tem os nomes aí. Obed. Viu? Nome bonito, né? Mas nós vemos, gente, que a condição dessas mulheres era uma condição como a nossa condição hoje. Nós atravessamos por momentos difíceis, dificuldades familiares, e por isso nós estamos aqui hoje para orar pela família, para clamar a Deus pela sua família. Como eu falei aqui na quarta-feira próxima passada, né? Isso. Quantas pessoas ainda não conseguiram chegar nesse ponto de quarta-feira? Não conseguiram chegar aqui para clamar pela sua família, que é um culto que eu acho fundamental, né, por causa do valor que tem a família. Aí eu peguei um texto, no capítulo 4 de Ruth, no versículo 13, a partir do versículo 13, esse é isso, 4, 13. Isso. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice. Pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você ela é melhor do que 7 filhos. Ele pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Então olha só o impacto, gente, para a gente já encerrar. A cidade toda ficou impactada com essa história. A cidade amava Noemi. Então você vê, Noemi precisou sair da cidade, mas não foi esquecido. E quando retornou, essa satisfação, essa alegria, de que as pessoas abraçaram ela, apoiaram ela, principalmente pelo que ela já tinha passado, o sofrimento que essa mulher encarou durante sua vida. E agora Noemi tem um neto, puxadinho, né? Um neto, mas uma felicidade muito grande. Então é isso que nós precisamos resgatar dentro da nossa casa. Esse amor, essa coisa maravilhosa que une os filhos, os irmãos, os pais. Por quê? Porque isso é importantíssimo. E por que eu falo isso? Porque vai ter momentos que não vai ser fácil. Vai ser muito difícil a gente suportar. Com todas essas ideologias
Os nossos filhos, né? Dentro da escola, a gente não sabe o que a gente está aprendendo, o que estão passando para eles. Então a gente depende cada dia mais de Deus para guardar a nossa casa. Vamos, né, lembrar dessa história com, naturalmente, uma vitória muito grande para essas famílias, né, para essa família, e a porta que foi Boaz. Que Deus abra uma porta também para a sua casa, para que você tenha a vitória, e nós vamos orar pela sua família, né? Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo exemplo dessas mulheres, pelo amor, ó Deus, que uniu essas duas, e o amor que também precisamos dentro da nossa casa. Porque, Deus, nós sabemos que tem famílias que filhos não se comunicam com os pais. Estão de mal, por isso, por aquilo, e precisam, ó Deus, despertar. Então, Senhor, alcança essas famílias que aqui estão esta noite, para que, ó Deus, haja amor dentro dessas famílias, para resgatar, ó Deus, tudo isso que foi perdido, que o Senhor possa abrir a porta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Você tem liberdade agora para tocar o seu Deus, para orar no nosso carro. Olhe pela sua família, olhe pelo seu relacionamento familiar, olhe pelo seu relacionamento conjugal, para que Deus te dê paciência na hora de você conversar com a sua esposa, com o seu marido, para que Deus te dê sabedoria na hora de você ensinar os seus filhos. Talvez você ache que alguns estão errados, né, em algumas decisões, mas você também foi criança. Você também foi adolescente, você também foi jovem, você já passou por isso, você tem por obrigação, pela obrigação da experiência que você tem que ter sabedoria para falar com ele, para ensinar ele, e para estar ali, como pai, como mãe, para ajudar, para sustentar. Clame pela sua família, porque você é um instrumento de Deus, para clamar pela sua casa. Quando ouvirmos algo, Deus, que não agrada o nosso coração, não incomoda, perturba a nossa alma, Deus. Quando ouvirmos algo, Deus, possamos imediatamente clamar ao Senhor, Deus.
buscar, Deus, no Senhor a resposta, buscar o Senhor, Deus, força, buscar no Senhor, Deus, sabedoria, Deus. Cada dia, Deus, nós possamos depender mais e mais de Ti, Deus. E possamos olhar, Deus, com um olhar de amor para a nossa casa, Deus. Possamos chegar, Deus, no nosso lar, Deus, daqui a pouco, Deus, ao retornarmos para a nossa casa e dizermos, Deus, com fé, paz seja nesta casa, Deus. E essa paz, Deus, que está dentro de nós, Deus, que venha transbordar, Deus, dentro do nosso lar. Que todo conflito, Deus, que todo desentendimento, todo estresse, Deus, não tenha espaço no nosso coração, Deus, mas que transborde em nós, ó Deus, esse amor que nós ouvimos hoje, Deus. Amor de uma mulher estrangeira, mas uma pessoa que se apaixonou, Deus, por Ti. Uma pessoa que estabeleceu um laço, Deus, e esse laço foi maior do que todas as dificuldades, Deus. Que seja assim, Deus, na nossa vida, Deus, como homens e mulheres, segundo o Teu coração e a Tua vontade, Deus. Possamos nos levantar, Deus, com amor e misericórdia, olhando para a nossa casa, olhando para o nosso lar, um lar talvez simples, um lar talvez humilde, mas um lar, Deus, que seja rico na Tua presença, Deus. Tira do nosso coração, ó Deus, aquela vaidade e arrogância que traz conflitos para dentro da nossa casa. Tira, Deus, do nosso vocabulário aquele pronome pessoal, eu, que sempre traz conflito, Deus. Mas que possamos, ó Deus, substituir por nós. Nós vamos passar por isso. Nós vamos vencer. Nós, que traz o sentimento de que não estamos sozinhos, que não estamos solitários, ó Deus, mas pelo contrário, estamos fortalecidos. Os dias são maus, mas o Senhor continua sendo muito bom. O Senhor continua sendo misericordioso. O Senhor continua sendo tremendo. Por isso, Deus, conduz as nossas vidas nos dando sabedoria, Deus. Tira do nosso coração toda cegueira espiritual, toda frieza. Tira de dentro de nós, Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que nos afasta da nossa casa, tudo aquilo que nos afasta da nossa família, Deus. Que o trabalho não seja maior, Deus, do que o relacionamento familiar. É claro, Deus, nós precisamos trabalhar. Fato, precisamos trabalhar. Mas que possamos aproveitar, Deus, as nossas oportunidades de folga para cultivar e semear, Deus, o Teu amor na nossa casa. Que possamos, ó Deus, conversar mais sobre o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus, do que os problemas a serem discutidos. Que no nosso relacionamento familiar, Deus, nós possamos lembrar, Deus, daquilo que nos dá esperança, daqueles momentos, Deus, de alegria, de sorrisos, daquelas fases na nossa vida, e não somente enxergarmos o hoje de dificuldade, de escassez, de problemas, mas que em meio aos problemas, em meio às adversidades,
nós possamos lembrar que até aqui o Senhor nos sustentou. Que possamos sempre lembrar, como foi dito hoje, para todo momento difícil, o Senhor estará sempre sustentando aqueles que se aproximam de Deus. Para todo momento de escassez, o Senhor estará abrindo sempre nova porta, criando sempre um novo amanhecer. Que em nenhum momento, Deus, a gente entregue os pontos, desista, retroceda, mas pelo contrário, Deus, fortalece o coração de cada homem e mulher aqui neste lugar agora, Deus, para que essa vontade de vencer, essa vontade de alcançar, Deus, essa vontade, Deus, de realizar, Deus, saia do nosso coração, mas sejamos renovados e fortalecidos a cada momento, Deus, acreditando sempre no novo amanhecer que o Senhor trará para as nossas vidas. Que nessa noite, Deus, sejamos renovados, que a nossa mente possa descansar, Deus, que a gente possa sempre confiar em Ti, Deus. Hoje nós já estamos colocando em Tua presença, Deus, a nossa noite de sono, Deus, o nosso acordar amanhã, Deus, os nossos dias futuros, o Teu braço forte, Deus, sustentando a nossa casa. Pai, em nome de Jesus, honra a fé do Teu povo, Deus. Honra a fé do Teu povo, Jesus. Honra a fé do Teu povo, Jesus. E se no nosso coração houver espaço para dúvida, Deus, tira esse espaço, preenche, Deus, com a Tua fé, preenche, Senhor, com o Teu amor, Deus. Preenche, Senhor, com a Tua misericórdia, Deus. Preenche, Deus, todo o vazio da nossa alma. O Senhor é o Deus do impossível, Deus. E o Senhor nos chamou com um propósito, Deus. E que os Seus planos, Senhor, na nossa vida, Deus, sejam realizados. Pai, que as dificuldades não venham sufocar a Tua obra dentro de nós. Que os momentos difíceis, ó Deus, não venham tirar de nós, não venham roubar de nós a esperança que nós temos em Ti, Deus. Fortalece a cada um de nós, Deus. Que nada, Senhor, roube de nós a alegria de Te servir, Deus. A alegria de Te buscar, Deus. Que no momento que alguém disser é impossível, que o nosso coração se encha de alegria e possamos lembrar que nós temos um Deus do impossível. Quando disserem que não há mais possibilidade, não há mais caminho, não existem mais recursos, que possamos lembrar, Deus, que o Senhor é o provedor de todo recurso. Pai, quando a gente enfrentar algum diagnóstico na nossa vida, nós possamos lembrar, Deus, que o Senhor é o médico dos médicos. E que foi o Senhor, ó Deus, que nos gerou, ó Pai. Foi o Senhor que soprou em nós o fôlego de vida, Deus. O Senhor é o único que pode fazer, Deus, algo novo nas nossas vidas. Pai, que ao chegarmos na nossa casa, Deus, como sacerdotes do nosso lar, Deus, nós possamos impor as mãos, Deus, na nossa casa e abençoar, Deus, o nosso lar, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu já abençoo agora nesse momento, Deus, a nossa casa, Deus. Cada cômodo, Deus, do nosso lar, Deus, eu abençoo agora em nome de Jesus. Aonde o inimigo pensar, Deus, que ele tem espaço dentro da nossa casa, nós repreendemos agora, Deus, e neutralizamos qualquer brecha, qualquer abertura, qualquer espaço. Deus, dentro da nossa vida, onde o inimigo está buscando uma brecha,
muitas das vezes, ó Deus, se dentro da nossa casa existe uma pessoa que ainda não te conhece, seja o marido ou a esposa, sejam os filhos, não importa quem seja, Deus, mas nós colocamos em tuas mãos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, converte essa pessoa, Deus. Muda, Senhor, essa história, Deus. Muda, Senhor, as amizades, Deus. Muda, Senhor, tudo aquilo que vem, ó Deus, ofuscar a tua glória nas nossas vidas, Deus. Quantas amizades, ó Deus, às vezes se aproximam de nós, ó Deus, para sugar de nós recursos, para sugar de nós alegrias. Quantas pessoas, ó Deus, se levantam contra nós, ó Deus, e às vezes nós achamos que nos amam, que estão conosco, Deus, mas nesses momentos de adversidade é que nós conhecemos quem são os verdadeiros amigos. Num cenário como esse, ó Deus, aonde nós perdemos algumas coisas, ó Deus, aonde nós perdemos, ó Deus, algo até mesmo precioso, Deus. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, e o Senhor envia sempre pessoas certas, o Senhor envia sempre os recursos certos, para nos dar assim, ó Deus, como Ruth, para nos dar esperança, Deus, para nos dar, ó Deus, uma nova oportunidade. Cuida de nós, Deus. Continua, Senhor, cuidando de nós. Continua, Senhor, conduzindo as nossas vidas. Continua, Deus, afastando tudo aquilo que não impede das nossas vidas, ó Deus. Às vezes um ambiente de trabalho tóxico, Deus. Às vezes, ó Deus, uma vizinhança tóxica, Deus. Às vezes uma amizade, Deus, que tira, que rouba a nossa paz, Deus. Bendito seja o Senhor, que em nenhum momento deixa desamparado um filho ou uma filha sua que busca o Senhor. Bendito seja o Senhor, que renova as nossas forças, que nos concede um novo amanhecer, que nos dá uma nova experiência na tua presença. Bendito seja o Senhor, que está fortalecendo a nossa fé nessa noite, para caminharmos mais algumas léguas, mais alguns quilômetros, nessa trajetória espiritual, nos dando e nos capacitando com fé e ousadia. Abre os nossos olhos para enxergar as coisas que não vemos. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que nós não conseguimos ouvir. E multiplique em nós, ó Deus, a tua sabedoria, para que possamos, ó Deus, escolher as coisas boas, aquilo que é bom. Que sejamos nós, ó Deus, os primeiros, ó Deus, a valorizar o que o Senhor tem feito por nós, e a declarar, ó Deus, para as pessoas à nossa volta, que o Senhor tem cuidado de nós, Deus, que o Senhor tem sustentado a cada um de nós, Deus. Abençoa, Deus, a tua igreja nessa noite. Abençoa, Deus, cada pessoa aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, cada família aqui nessa noite, Deus. E se na nossa casa, ou se na casa dos nossos filhos, ou se na casa dos nossos netos, ó Deus, existir alguma enfermidade, que haja cura agora nesse momento, Deus. Existir alguma opressão maligna, Deus, que haja libertação agora nesse momento, Deus. Se existir, ó Deus, no coração de algum familiar nosso, Deus, um desânimo, um cansaço, uma procrastinação, Deus,
sejam restaurados agora em nome de Jesus, que sejam fortalecidos agora em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um que está intercedendo pela sua vida, pela sua casa. E Pai, mais uma vez eu te peço, honra a fé do teu povo, honra a fé da tua igreja. É o que pedimos nessa noite. E já te agradecemos, Deus, porque nós temos a certeza que o Senhor está ouvindo e agindo, Deus, através da nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, acreditando que Ele está cuidando de você? Aleluia. Louvado seja o teu nome. Vamos ficar de pé. Vamos orar por esses pedidos. Talvez algumas necessidades ainda estejam precisando de mais tempo. Levante suas mãos. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, opera, Deus, o teu milagre na vida dessas pessoas. Opera, Deus, os teus sinais em cada coração. Multiplica, Senhor, força para aquele que já está sem vigor algum, Deus. Aquele que está a ponto de parar, Deus. Abençoa, Deus, em nome de Jesus agora, Deus. Mostra, Deus, um novo caminho, uma nova direção, Deus. Abre portas, Deus, na vida daqueles que precisam. Conduz, ó Deus, as famílias aqui, Deus, listadas nesses papéis, Deus. E a Ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória e todo o louvor, Deus. Da mesma forma, Deus, para a Tua igreja nessa noite, Deus. Abençoa, Senhor, a cada um aqui. Como nós oramos, como nós clamamos, como nós buscamos nessa noite, Deus, em favor do nosso lar, Deus. Que possamos chegar na nossa casa e dizer: basta, paz seja nessa casa. Toda contenda, toda divisão, todo problema, toda dificuldade, toda escassez é de hoje para ontem, porque agora é algo novo. Agora é algo novo na minha vida, agora é algo novo na minha casa. E eu estabeleço um novo tempo. Pai, em nome de Jesus, honra a fé do teu povo, honra a fé da tua igreja. Capacita cada um com autoridade e poder, Deus. E que possamos, Deus, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é que o Senhor é o único que pode fazer todas as coisas, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que a planta do nosso pé, ó Deus, e cada um aqui, ó Deus, seja capacitado por Ti, Deus, para levar salvação para a sua casa, para levar libertação para a sua casa, Deus. Por isso, Deus, conduz as nossas palavras, ó Deus, que saia de dentro de nós rios de águas vivas, ó Deus, que saia de dentro de nós, ó Deus, um olhar de amor e misericórdia, principalmente para dentro da nossa casa, Deus. Aquilo que o inimigo tenta destruir, ó Deus, o Senhor, ó Deus, sustenta. Aquilo que o inimigo tenta, Deus, roubar, o Senhor sustenta, o Senhor guarda, Pai. Que possamos confiar em Ti a cada dia, em nome de Jesus, Deus. E testemunhar, ó Deus, as Tuas maravilhas, Deus. Obrigado pelo que o Senhor tem feito neste lugar, Deus. Obrigado pela Tua obra, Deus, na vida de cada pessoa aqui, Deus.
Ah, outra coisa. Quem puder ajudar a gente a recolher as cadeiras, eu agradeço.